do Senhor. Meus queridos, nessa tarde quero fazer aqui, baseado no versículo 37 do capítulo 6 de Juízes, quero falar sobre a respeito de Gideão, quando Deus chama ele para ir para Israel, e ele faz, como as pessoas vão dizer, ele faz umas provas de Deus. Então eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto a respeito do velo, baseado no versículo 37 do capítulo 6. Então eu quero ler aqui para ver o que a Bíblia fala a respeito do assunto. Um velo de lã. Gideão colocou na eira um velo de lã para fortalecer a sua fé e reforçar a sua convicção de que Deus realmente o chamara para livrar Israel. O pedido de confirmação de Gideão estava associado à sua atitude de fé, humildade e obediência. Primeiro, Deus, que compreende a natureza humana, correspondeu com amor e graça todos os seus santos. Deus tem o direito de lhes pedir que fortaleça a sua fé. Tem vários versículos, eu não vou falar do versículo. Mesmo aqueles que são cheios do Espírito, pode às vezes vir ter medo ou incerteza quando em circunstâncias difíceis. Nessa ocasião, Deus quer animar-nos e fortalecer a nossa fé. Então, baseado nesse versículo aqui, quando Gideão, ele fala com Deus, porque Deus havia chamado Gideão para livrar Israel. E quando Deus chama, então Gideão, ele faz para Deus algumas perguntas e depois ele faz para Deus também, como é aquilo que eu já disse no início, uma prova. Que prova que Gideão fez com Deus? A prova foi que ele pegou um velo de lã, colocou na eira e disse para Deus: se o Senhor me chamou para que através de mim, lembra que eu já tinha comentado em outro vídeo que Deus sempre levanta um homem para livrar os outros? É isso. Então foi isso que Deus queria. Deus levantou Gideão para livrar o povo de Israel. Então, diante da chamada de Gideão, Gideão queria saber realmente se Deus havia chamado ele. E então Gideão faz uma prova com Deus. E a prova foi essa: Senhor, se eu realmente tenho chamado pelo Senhor, se o Senhor me chamou para livrar Israel, Israel vai ser livre pelas minhas mãos, o Senhor vai me usar, então eu quero te fazer um pedido. Eu vou pegar um velo e vou colocar na eira, e amanhã cedo eu quero chegar lá e o velo está cheio de água e toda a terra em volta do velo está seca. Então assim foi feito. Gideão pegou o velo, como para nós uma espuma hoje, e colocou lá e passou a noite. No outro dia Gideão chega lá e toda a terra está seco, mas o velo está cheio de água. Gideão pega o velo, sente que está pesado, que está cheio de água, e enche uma taça de água. Então Deus provou para Gideão que Deus havia chamado ele para, através dele, livrar Israel dos medianitas. Você está entendendo? Então aqui está falando para nós que quando Deus chama Gideão, então Gideão, ele sabia que não era fácil, porque lutar em guerra tudo é difícil. As guerras de hoje são diferentes da guerra do passado. A guerra do passado eles usavam umas armas que hoje praticamente não se usa. Até usa, hoje tem a espada ainda, tem algumas coisas, mas praticamente não usa mais essas armas. Hoje eles usam bomba, hoje eles usam lançador de foguete, usa avião, jato, caça para jogar bomba, então é assim por diante. Mas no passado era na espada que eles lutavam. Então Gideão, quando ele pegou o velo cheio de água, ele entendeu que Deus havia chamado. Mas só que ainda a Bíblia diz assim que Gideão
ele falou para Deus não ficar bravo com ele, mas que Deus, digamos assim, tenha misericórdia de mim e me faça eu quero fazer mais um pedido para ti, Senhor. E ele disse agora ao contrário, falou: Senhor, eu vou colocar o velo e amanhã cedo eu chego a pegar o velo. Então, se o velo estiver seco, em todo em volta do velo estiver molhado, então o Senhor me chamou. Então, o que acontece? Ele foi chamado, mas ele queria ter uma prova de Deus com ele, entre ele e Deus, para saber se realmente Deus havia chamado ele para isso. Está entendendo? E acontece o quê? No outro dia, Gideão, eu não posso segurar o assunto, tem que falar bem rápido. No outro dia, Gideão foi lá, todo em volta do velo estava molhado e o velo estava seco. Prova que Deus havia chamado Gideão para uma liderança, para livrar um povo, certo? É isso aqui que nós, nos nossos dias, nós não vemos isso nos nossos dias. Nos nossos dias existem muitas pessoas que ele se faz de líder, ele não é convertido, ele não tem chamada, não tem convicção, não sabe o que é ser ministério, ele não sabe o que é ser um líder de igreja para ensinar o povo o que está na palavra, porque tem que ser pela palavra, se não for, não resolve nada, não adianta nada disso. E ele não tem capacidade de liderança, não sabe o que é uma liderança, não sabe o valor de uma alma, e então ele se faz líder. Ele diz que ele é pastor, e a coisa está tão ruim no nosso dia, que agora inventa a moda, diz que tem mulher chamada de pastor. Acabou de estragar o resto. Mulher chamada de pastor, acabou de estragar o resto. Já os homens, tem muitos que não são convertidos, que Jesus diz que eles são falsos profetas, está lá em Mateus capítulo 24, versículo 11, lê lá. Jesus falou que somos falsos profetas, e agora entra no meio mulher, dizendo que é pastora. Não sabe nem o que é isso. Deus nunca chamou mulher para isso. Deus chamou homens para ser líder, mas não é qualquer homem. Tem que ser convertido, tem que ter chamada, tem que ter caráter, tem que ter personalidade, tem que ter aquilo que Deus coloca na alma dele, que é uma chamada especial para ser líder. Não é qualquer pessoa que é líder. E hoje nós vivemos sofrendo porque existe um monte de gente que nem convertido não entende nada de evangelho, nada da Bíblia, e diz que é líder, e aí nós sofremos os escândalos, e a obra de Deus está se aniquilada, por causa daqueles que se faz líder, diz que faz pastor, se faz bispo, se faz apóstolo, mas não é. Jesus disse que eles não é. Jesus disse que são falsos e mentirosos. Por isso que nós sofremos no nosso dia. Pessoas que não têm chamada, pessoas que não têm nada a ver com Deus, com o Evangelho, e diz que é líder. Isso aí é por causa que as pessoas, eles estão olhando para aquilo que não deveria estar. Eles esquecem que o céu só entra pessoas que são convertidas e que está baseado no ensino da palavra de Deus. Mas eles querem ser líder. Gideão não, Gideão foi chamado, Deus chamou Gideão, mas mesmo assim, Deus falando com ele, veja bem que diferença dos nossos dias. Deus falou com ele, Deus chamou ele, Deus achou nele capacidade e capacitou ele. É Deus que capacita o homem não é capacitado por si próprio. Por isso que eu digo que nós sofremos hoje, porque tem muitas pessoas que não sabem nada disso e quer ser líder. E Deus não chamou. Deus não chamou. Mas Gideão é diferente. Ele, sendo chamado por Deus, ele ainda foi buscar a Deus, foi falar com Deus, foi pedir prova para Deus. Não foi uma vez que ele pediu, mas ele entendeu o chamado, porque Deus atendeu aquilo que ele havia dito. Se o velo tivesse cheio de água em volta da terra, seco, é porque Deus havia chamado ele. Primeira foi essa a palavra de Gideão para Deus. Segundo, ele disse: se toda a terra tiver molhada e o velo tiver seco, então o Senhor me chamou para dar livramento
a Israel. Você entendeu? Então Deus chamou, falou com ele, bem diferente dos nossos dias. E o que acontece? Mas mesmo assim Gideão ainda fez prova com Deus para saber se ele era aquele homem que Deus havia chamado para dar livramento para Israel. Eu lamento nos nossos dias pessoas que diz que é obreiros, que diz que é líder, mas não lidera nem a sua própria vida, porque não tem comunhão com Deus como deveria ter. Não tem capacidade, não tem chamada, não tem aquilo que tem que ser revelado da Bíblia para o povo, ele não tem. E nem tem coragem de mostrar o que está na Bíblia, porque ele não vive. E por isso nós sofremos. Por isso a igreja deixa de crescer, porque os falsos profetas já estão nas portas. E aí não há mais conversão de alma. Não há conversão de alma. Está entendendo? Então Gideão, ele mesmo sendo chamado por Deus, ele fez prova com Deus para ter certeza se era mesmo Deus que tinha chamado ele, se realmente era através dele que Deus ia dar livramento para Israel. Está entendendo? Então é isso aqui que a Bíblia está falando aqui para nós. E está falando a Bíblia que Deus atendeu com amor, com graça. Está falando a Bíblia que Gideão foi humilde. Está falando a Bíblia que o santo de Deus, ele tem o direito de pedir para Deus para ser fortalecido, porque ele precisa dessa graça para fazer um cumprido de Deus na sua vida, uma obra, tá certo? Então fica essa palavra de hoje. Inscreve no canal, dá o seu like e até o próximo vídeo.